Vamos receber com uma salvação, com uma saudação em Cristo Jesus. Você vai aplaudir, mas não vai aplaudir o irmão Cláudio. Você vai aplaudir ao Senhor Jesus pela nossa salvação nele, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus neste momento. Então a palavra do nosso irmão Cláudio Duarte. Se tiver algum problema, você pode. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graça e paz, amém? Para mim é um grande prazer poder estar nessa noite aqui. Eu me sinto muito honrado por ter o privilégio de estar compartilhando com vocês hoje e amanhã. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 19. Marcos, capítulo 5, verso de número 19. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, na tua presença estamos, ó Deus, e queremos continuar ouvindo a tua voz. Por isso, fala conosco. Fala, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos falar um pouco nessa noite sobre família. Eu não vou focar diretamente o casal, mas eu vou falar da família em geral. Mas nós vamos começar por esse texto, porque esse texto é um texto muito interessante, narrado por Marcos. Um texto em que Jesus diz a um homem: vá para a tua casa, vá para os teus. É uma frase muito interessante, e nós vamos observar antes da frase o contexto que ela está sendo dita. Nós vamos ver em que contexto, qual é o pano de fundo, o que está acontecendo para Jesus mandar este homem para casa. O que Jesus está querendo dizer? Anuncia-lhes, vai lá para a sua casa e anuncia, mostra para eles, né? Quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Vai e fala, vai e mostra. Não era de costume Jesus fazer isso, não. Jesus tinha por hábito fazer algo pelas pessoas, de dizer para elas: vá e não conte para ninguém. Na maioria das vezes era isso que Jesus dizia. Curava alguém e Ele não dizia: vai e fala para todo mundo que eu te curei. Ele dizia: vá e não fale para ninguém. Agora não. Agora Jesus está dizendo para o homem: não, vá e fale para todo mundo. Mostre, mas principalmente mostre para os da sua própria casa, a sua própria família. Porque se tem um local que é difícil de nós sermos cristãos, é a nossa própria casa. Porque em casa a máscara cai. Em casa, quer saber quem eu sou? Conversa com minha esposa, conversa com meus filhos, conversa com meus vizinhos, com quem está pertinho. Vá perguntar ao meu pai, vê com quem está pertinho. Porque se tem pessoas que é difícil nós mostrarmos, é a nossa própria casa. Porque ali em casa nós não pregamos com palavras, em casa nós pregamos com atitudes. O que as pessoas leem, o que elas ouvem não é o que nós falamos, e sim o que nós fazemos. E hoje nós vamos ter uma visão, né, interessante desse texto.
Eu já até preguei sobre esse texto, mas não usando no contexto de família. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4, não repare, fique sua Bíblia na mão, você vai usar bastante. Capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ver o início, o contexto desse versículo 19. Marcos 4,35 nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas sobre o barco, de maneira que ele já se enchia. E ele estava dormindo na popa do barco, sob uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Observe agora, olhe para mim, eu quero a sua atenção neste momento. Nós começamos esse texto agora para entendermos o que está acontecendo no versículo 19. O texto, Jesus está direcionando aos seus discípulos e dizendo: passemos para outra margem, nós vamos para o outro lado deste mar. Olhe bem, Jesus está convidando seus discípulos a ir para o lado leste do mar da Galileia. Jesus está convidando seus discípulos a ir ao território, a um território chamado Decápolis. Decápolis, né, era considerada a terra dos gentios. Lá não tinha comida judaica. No território de Decápolis, o porco era o elemento do sacrifício a deuses pagãos, enquanto do lado judaico era o cordeiro ao Deus verdadeiro. Os judeus não frequentavam aquele local. Decápolis para os judeus era como se fosse uma terra proibida, eles não iam lá. E no versículo 35 Jesus diz assim, né? Vamos para outra margem, eu quero ir do outro lado. Mas Marco, que está narrando o evento, ele começa narrando com um advérbio de tempo. Ele diz: e sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, para outra banda. A primeira coisa que eu quero aplicar com vocês aqui no contexto familiar é que quando o assunto é para Jesus resolver, nunca é tarde. Ele sempre tem a solução, irmãos. Por pior que esteja a sua casa, por pior que seja a sua situação familiar, eu não sei onde os teus estão, não sei. Eu só sei de uma coisa: quando o assunto é com Jesus, sempre tem jeito. Sempre, ele sempre tem uma saída. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Deus estava querendo, olha como é que Deus resolve as coisas. Deus queria que o apóstolo Paulo escrevesse umas cartas para direcionar algumas igrejas, mas Paulo não tinha tempo para escrever. Paulo estava muito ocupado fazendo missões, pregando aqui, pregando lá, viajando, mas Deus queria que Paulo escrevesse as cartas. E Paulo não tinha tempo. Como é que Deus ia resolver isso? Sabe o que Deus fez? Mandou prender ele em Roma. Ficou preso em Roma. Agora preso tinha tempo de sobra para escrever, né? Aí escreveu tudo bonitinho, direitinho. Quando ele terminou de escrever o que Deus queria, Deus entrou com habeas corpus e mandou soltar ele. Olha que beleza. Então nós vamos ver hoje que para Deus não tem problema. Ele pode agir do jeito que quiser, na hora que quiser. Ele é soberano, amém? E para Ele nunca é tarde, nunca. Às vezes eu tenho ministrado muito em encontro de casais, e esse dia eu fui no encontro que eu achei interessante. Quero deixar isso registrado, está gravando. No início do encontro, uma irmã falou assim: olha bem, eu vim nessa palhaçada aqui porque encheram a minha paciência, porque eu, segunda-feira, eu vou me divorciar desse homem, e ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém tira isso. Quando vocês pedem para segurar na mão desse homem, a mão desse homem é a maçaneta do inferno. Foram as palavras da mulher. Eu falei: Jesus, a situação está feia aí. E ela falou: ninguém tira isso da minha cabeça. No domingo, na hora de ir embora do encontro, ela pediu o microfone.
O pessoal ficou até preocupado. Mas deram o microfone. Sabe o que ela falou? Amor, vem aqui. Aí o marido foi e ela falou: essa é a coisa mais linda da minha vida. Quero ir com você até que a morte nos separe. Se fosse, né, tivesse em outro lugar, o pessoal ia falar assim: essa mulher é meio sem vergonha, né? Mas nós estávamos vendo ali o poder porque nunca é tarde para ele, nunca é tarde. Ele pode restaurar, ele pode fazer o que ele bem quiser, na hora que ele quiser. Ainda, hoje eu quero registrar muitas coisas aqui. Ainda que ele demore. Tem gente que diz que Deus não demora. Se Deus não demorasse, por que o salmista escreveu: apressa-te me socorrer? O salmista está se queixando de ele demora, mas não chega tarde. Ele vai chegar na hora. Ah, irmão, mas essa hora está demorando muito. Mas ele chega. Basta aquele que há de vir virá e não, ele chega na hora, pode ter certeza. Atrasado ele não vai chegar. Mas olha bem, Marcos diz que já era tarde, e os discípulos não deviam estar entendendo o convite. O que Jesus quer fazer em Decápolis? O que ele está querendo fazer do outro lado? Só que eram discípulos, Jesus mandou eles entraram e vão para o barquinho, e estão atravessando o mar para chegar do outro lado. Jesus foi dormir no barco, e o texto diz que se levantou uma grande. Se tem uma coisa que eu quero botar esse barquinho como a nossa família, e se tem uma coisa que família enfrenta com fartura, é tempestade. Não tem miséria, né, irmão? Sei que tem uma mulher dentro de casa, você sabe o que eu estou falando. Viver com mulher é um dos maiores desafios da terra. Viver com um homem deve ser a coisa mais difícil do mundo. E olha que eu não sou mulher, hein? Mas eu tenho 2 filhos em casa, eu vejo. Mulher é profunda, homem é superficial, e a mulher pode submergir para ter um encontro com o homem. Mas se o homem emergir para ter um encontro com a mulher, não volta mais não. A profundidade do mundo feminino é muito interessante. Então, nós vamos ver aqui. Olha, todo mundo no barquinho, lá vem a tempestade. Nós precisamos aprender uma coisa como família. Quando a tempestade vem, cada um reage de uma maneira, porque nós somos diferentes. A Bíblia diz que você se tornou um com sua mulher. É verdade, mas ainda assim você é diferente da mulher. Só se olhar para ela que você vai descobrir. É ou não é? Então, quando a tempestade vem, a mulher reage de um jeito, o marido reage de outro, a sogra reage de outro, os filhos reagem de outro, tá? Todo mundo está nesse barquinho, todo mundo, porque olha bem, os discípulos estão ali, e lá vem a tempestade está querendo afundar, e lá vem, e Jesus está dormindo no barco, quietinho. Você pode perguntar, como é que Jesus dormia num barco no meio de uma tempestade? Como é? Porque ele disse no versículo 35, passemos para outra. Se ele disse passemos, é porque eles iam, e a tempestade não ia afundar. Que se aquele barco afunda, Jesus morria afogado também.